Uma outra informação, o Senado Federal deve votar no dia de hoje aquele projeto de lei que reduz o prazo de inelegibilidade que foi definido pela lei da ficha limpa. Esse texto faz parte da chamada mini-reforma eleitoral e já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa na última semana. De acordo com a medida, o período de inelegibilidade continua sendo de 8 anos, só que começaria a ser contado a partir da condenação e não mais após o cumprimento da pena, o que diminuiria o período distante das urnas. Segundo advogados eleitorais, esse projeto poderia sim abrir espaço para que Jair Bolsonaro recorra de suas condenações e acabe recuperando seus direitos políticos, ficando apto a disputar a próxima eleição presidencial em 2026. Você, Cristiano Beraldo, esse é um tema que gera muita discussão entre os congressistas, entre os advogados especializados em direito eleitoral, mas também muitos apoiadores de Jair Bolsonaro acabam se apoiando nessa possibilidade de Jair Bolsonaro disputar as eleições de 2026, dependendo da alteração nesse dispositivo da lei. Beraldo. Acho que é esse jogo de interesses, né? Na verdade, você tem muitos interessados na mudança dessa lei que não apoiam Jair Bolsonaro, mas agora, vendo que essa mudança poderia também beneficiá-lo, eles enxergam que é possível, então, ter o apoio da outra parte do Congresso, que eventualmente seria contra. E aí, quando os interesses se alinham, todos vão na mesma direção, aprovam e depois voltam a ser inimigos de novo. Agora, a lei em si, quando você olha para a questão da punição eleitoral versus a punição criminal, no meu entendimento, toda a legislação brasileira trata a questão política eleitoral de forma diferente da criminal. Então, o próprio Congresso se colocou ali como quando há uma ordem de prisão de um congressista, de um deputado. A gente teve mais de um caso de deputado com mandado de prisão em tempos recentes, então fica dependendo da aprovação do Congresso para que aquela ordem judicial seja executada. Dessa forma, você tem uma distinção muito clara no regimento, no ordenamento jurídico brasileiro, do que é o ambiente político e do que é o ambiente do judiciário. Para mim, se há uma punição política, esta punição política ela tem que ser implementada dentro das regras estabelecidas para este fim. Eu não vejo muito sentido de você fazer essa conexão, porque é uma conexão de circunstância. Então, que se defina que o tempo que não se poderá se candidatar vai ser de X anos, ou de mais anos, de 16 anos, de 30 anos, que nunca mais vai conseguir se candidatar de acordo com o crime que comete, que, aliás, em vários crimes, sobretudo de corrupção, eu acho que essa tem que ser a punição política. Se você é um político eleito e foi cassado por corrupção, nunca mais tem que ter o direito de participar de um pleito político, porque o lugar de ladrão é na cadeia. Agora, para ir para a cadeia, o judiciário que se encarregue. Não é mais uma questão do ambiente político. Então, é importante fazer essa distinção. Eu não acho que a forma da redação atual da legislação ela é adequada. Acho que cabe um ajuste, porém, que seja um ajuste para ser mais rígida e não um ajuste libera geral para a gente ver um monte de figuras que a duras penas foram colocados para fora da cena política porque roubaram o nosso dinheiro, voltarem aí como donos do pedaço. É isso, o projeto que altera as regras e os dispositivos sobre inelegibilidade de políticos condenados, enfim. E isso poderia, inclusive, beneficiar uma porção deles, mas a regra mudaria justamente na contagem de quando começaria esse prazo da inelegibilidade, que continuaria sendo de 8 anos. Você, Mota, tem opinião formada, analisou o texto, o que a gente precisa considerar em relação à proposta, mas quando conectam com a figura de Jair Bolsonaro?
Não, eu não analisei o texto, Caniato, eu não tenho opinião formada. Eu ando muito confuso ultimamente, com essa mistura de política e justiça. O Cristiano Beraldo tocou num ponto nevrálgico. Eu tenho extrema dificuldade, muitas vezes, de saber quando eu estou lidando com uma coisa ou quando eu estou lidando com outra. Eu tenho certeza que esse meu sentimento é compartilhado por milhões de brasileiros que não entendem mais muito bem o que está acontecendo. Eu me lembro, Caniato, muito bem, quando a lei da ficha limpa foi aprovada. Eu comemorei. Eu me lembro vagamente do país que o Brasil era quando a lei da ficha limpa foi aprovada. Naquele país, seria inconcebível que alguém fosse considerado inelegível por ter realizado uma reunião. Naquele país, ninguém acreditaria que um deputado eleito poderia perder o seu mandato por uma coisa que ele disse, por ter dado uma declaração. Naquele país não existiam inquéritos sigilosos, abertos de ofício, aos quais os advogados dos réus não têm acesso. Então, se o país no qual a lei da ficha limpa foi aprovada não existe mais, certamente é o caso de se rever essa lei. Pois é, só uma atualização, a nossa equipe em Brasília monitora as discussões e os debates e também as negociações entre os senadores. Há pouco, o plenário do Senado votou o requerimento de urgência para apreciar esse projeto, essa iniciativa. Foi aprovada a urgência e agora os senadores negociam se irão debater e votar, de fato, essa proposta na semana que vem. Então, atualização aqui na programação da Jovem Pan News. Dávila, queria que você também discorresse e trouxesse sua avaliação sobre o projeto, mas também sobre a possibilidade de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, primeiro que eu não acho que uma lei é feita para beneficiar o presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma lei que vai beneficiar muitas pessoas que perderam o mandato por causa da ficha limpa, inclusive Eduardo Cunha, Garotinho e outros políticos que perderam seu mandato por causa da lei de ficha limpa. Então, não acho que é uma lei que está sendo feita sob medida para salvar Jair Bolsonaro da inelegibilidade. Então, é bom deixar isso claro. Porque se isso fosse, a lei já parte do pressuposto completamente errado. Você não pode fazer uma lei para beneficiar uma pessoa. Isso aqui é para beneficiar um grupo de parlamentares que foram caçados por corrupção e por outras coisitas más, né? Então vamos deixar isso claro. Segunda coisa, a lei da ficha limpa não foi uma lei de iniciativa popular, Caniato. Você se lembra muito bem. Foi uma lei que começou nas ruas. Por quê? Porque as pessoas estavam cansadas de ver esse triunfo de corruptos na política e se perpetuando na política. A lei da ficha limpa nasceu da indignação popular do contágio da corrupção no parlamento brasileiro. E ela foi aprovada no parlamento por causa da pressão popular. Isso é muito importante. No momento em que as pessoas acreditavam que era por meio da política que nós iríamos moralizar a política, tirar os corruptos por meio da lei e aí, evidentemente, impedi-las de disputar a eleição. Então, todo tipo de mudança na lei que degenera o princípio basilar, essencial da lei, que era justamente moralizar a política, é errado, é um retrocesso, é mais uma medida que demonstra que estamos cada vez mais tolerantes com a corrupção, com a safadeza. Permitir que ex-traficante, estuprador, corrupto volte ao poder. Está errado. Isso não vai melhorar a política, isso vai piorar a política. Portanto, nós temos de ser fiel ao princípio da lei. E o princípio da lei era um princípio moralizador iniciado por uma iniciativa popular. E qualquer coisa que o governo faz, que o Congresso faça para deturpá-la,
está na contramão da história, está na contramão do que o eleitor quer. O eleitor quer gente que resgate a dignidade da política e não que continue a fazer da política um verdadeiro antro de sem-vergonhas. Agora, só queria esclarecer para a nossa audiência, caso essa proposta seja aprovada, no caso de Jair Bolsonaro, a reversão da inelegibilidade não seria automática, não. Daí a defesa de Jair Bolsonaro precisaria ajuizar uma ação, formalizar um pedido para que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, analisasse o tema e aí trouxesse seu parecer sobre a possibilidade de promover a alteração, uma vez que já houve a decisão e ele cumpre a inelegibilidade durante esse período. Você, Beraldo, quer fazer um complemento agora só em relação à possibilidade de terem feito uma proposta customizada para beneficiar Jair Bolsonaro? Quem é a autora da proposta? É a deputada Dani Cunha, União Brasil do Rio de Janeiro, filha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, só que ela já respondeu aos jornalistas, ela negou que o projeto tenha sido construído para beneficiar o próprio pai, viu, Beraldo? Não é o próprio pai, mas são pessoas ligadas a um universo político que é abastecido por interesses comuns, né? E, em geral, esses interesses comuns não são os interesses da população brasileira, ou pelo menos não deveriam ser. Qual é a diferença? Quando você olha para os Estados Unidos, por exemplo, quando um político é pego com a boca na botija, e aí eu não estou falando só de maus feitos, de abuso do seu poder como político ou como alguém investido de um cargo público, muitas vezes por uma questão pessoal. O marido infiel à esposa, que é pego, que é denunciado. Esse político nos Estados Unidos, ele sabe que ele não terá mais o apoio popular, que o eleitor olhará para ele e não votará mais no seu nome para ocupar cargos políticos. Então, o que essa pessoa faz? Se afasta, muitas vezes renuncia e dá adeus à vida pública. Isso é que acontece. Por quê? Porque há ainda um senso de decência, ainda um senso de expectativa em relação ao comportamento do político. Mas no Brasil, nós temos um longo histórico de um trabalho feito muito minucioso para transformar o eleitor brasileiro numa figura que não sabe criticar, que aceita qualquer coisa, que não vê problemas em condutas absurdas de um político. E é por isso que nós temos tanta dificuldade de ver um sistema político funcionando alinhado com o que os eleitores, os mais esclarecidos, envolvidos, eles veem que é o melhor para o Brasil. E eu não estou falando de ser melhor para si, ser melhor para o país. Há um motivo pelo qual, quando você olha toda essa estrutura engessada que já falamos aqui hoje, do emprego no Brasil, esse emprego caro, ineficiente, que condena o trabalhador, muitas vezes a ficar num trabalho que não gosta, porque ele quer sair, ele quer ganhar multa do FGTS, ele é infeliz, mas ele vive com aquela expectativa que ele vai tomar uma grana do patrão. Então essa mentalidade absolutamente boboca que impera no Brasil, ela se contrasta com uma realidade dos Estados Unidos, por exemplo, onde o salário médio na Flórida é R$25 mil por mês. O salário médio em Nova York é R$34 mil por mês. O que será? Onde está certo? Onde está errado? Por que será que um está de um jeito e outro está de outro? Será que é a fórmula brasileira que está certa? Será que a maneira como a gente se relaciona com os políticos é que está certa? Será que essa nossa disposição de aplaudir incompetentes, de defender sem vergonhas, será que é isso que vai nos fazer avançar? Ou será que está faltando senso crítico? O Mota não gosta que eu fale isso porque eu cobro muito duro o eleitor, mas o eleitor tem que ser cobrado porque é o poder que está na sua mão.
você tem o poder como eleitor de renovar ou não 100% do Congresso Nacional a cada 4 anos, tirando o Senado, que isso se altera de 8 em 8. Mas você tem muito poder na mão, só precisa exercer esse poder em benefício seu, da sociedade, da sua família, das coisas que estão ali aos seus pés, e não dessa forma desinteressada, achando que não vai mudar nada, põe esse picareta aí, é melhor esse picareta aqui do que aquele outro. Quer dizer, olha só a mediocridade do jogo político, alimentado pelos caciques, hein? Os caciques políticos brasileiros têm muita responsabilidade nisso, porque se habituaram a manipular o eleitor. Mas nós temos que dar um basta nisso. Sem esse basta, sem a gente protestar, sobretudo por esse tipo de medida, realmente a gente não vai chegar a lugar nenhum. E lembremos, só para encerrar, Caniato, lembremos, nada mais oportunista do que aconteceu em 2016 durante o processo de impeachment da presidente, que foi empichada, mas manteve os seus direitos políticos. Isso sim é oportunismo, isso sim é lamentável, com a chancela de todas as autoridades do Brasil. Isso, para mim, é que é a grande vergonha do nosso passado recente.